Oi pessoal, espero que seja tudo bem por aí. Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho de como a insegurança vem atrapalhando a minha vida e de como eu tenho aprendido a superá-la no dia a dia. E para contar sobre isso, eu vou compartilhar com vocês dois episódios, duas coisas que já aconteceram comigo, como que a falta de confiança em mim mesma, né, e essa insegurança de forma geral me atrapalhou de repente conquistar coisas que eu queria. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é sobre quando eu fazia ginástica olímpica, ginástica artística. Na época eu tinha uns 7 anos, acho que eu comecei a fazer, eu tinha 6 anos e parei mais ou menos por volta dos 12 anos. E essa foi a primeira vez em que eu me lembro, assim, eu tenho registrado de como a insegurança me impediu de ir adiante, sabe? De fazer uma coisa que eu queria, mas que eu tinha medo. Eu sempre gostei muito de fazer ginástica, eu sempre gostei muito daquele ambiente, de me desafiar ali, de fazer os exercícios diferentes e tal. Eu sempre gostei muito também de me apresentar. Eu sempre gostei de dançar, na época eu dançava na escola, eu fazia jazz e aí eu me apresentava sempre, eu sempre gostei de me apresentar, então isso nunca foi um problema pra mim, sabe? O público nunca foi um problema pra mim. Mas quando eu precisei dar um passo à frente, de fazer uma coisa diferente, que foi participar de uma competição de ginástica, alguma coisa aconteceu ali que eu realmente não sei explicar e eu tive muito medo e eu acabei desistindo, né, de participar. Só que pra desistir de participar, a minha mãe, né, colocando ali limites pra mim, ela falou, olha Gabi, se você quiser parar, você pode parar, tudo bem, meus pais sempre me apoiaram muito, mas se você parar, nós não vamos mais pagar a ginástica pra você, então você não pode mais fazer. E eu tinha aquela ali que pensar, né, eu teria que deixar de fazer algo que eu gostava muito de fazer, que era ginástica, pra poder evitar de ter aquele estresse da competição. Eu ainda não sei o que me fez acabar preferindo não participar da competição, mas então eu parei e resolvi fazer a ginástica só na minha escola, que na minha escola eu tinha direito, né, na época eu estudava em escola particular, e aí eu tinha meio que direito de fazer a ginástica artística dentro da escola e lá não tinha competição, não tinha nada, era só apresentação. Então foi muito mais fácil pra mim, né, peguei o caminho mais fácil. Depois disso, gente, eu sempre me culpei muito por não ter seguido em frente com a ginástica, sabe? Eu sempre me culpei porque eu achava que talvez eu tivesse tido um futuro diferente, que talvez eu tivesse sido uma pessoa diferente, que talvez eu tivesse mais amigos, enfim. N coisas que eu pensava. Sido muito melhor a minha vida se eu tivesse continuado, né? E claro, assim, com certeza seria diferente, mas eu hoje não me culpo, eu me culpava na época. A segunda experiência que eu quero contar pra vocês é da escolha da minha faculdade. É um momento muito difícil, né? Eu acho que não só pra mim, mas pra maioria das pessoas. Com exceção de algumas pessoas aí que são iluminadas e parece que já nascem sabendo o que elas querem fazer da vida como faculdade, né? E quando eu falo saber o que fazer da vida, é porque é assim que eles falam, é assim que a gente entende que essas são as coisas, né? Que a faculdade que você vai fazer ali vai definir o resto da sua carreira, né? E não é bem assim, né? A gente sempre pode mudar de rota. Mas, na época que eu fui decidir a minha primeira faculdade, né? Foi muito estressante pra mim. Olha só como que funcionava a minha cabeça. Eu sabia que o que eu mais queria na vida era trabalhar na revista Capricho. Na minha época ela ainda era impressa ainda, eu assinava, depois que eu parei de assinar também eu comprava ainda na banca. Aquilo que eu sentia que eu queria fazer aquilo na minha vida, sabe? Que eu queria produzir aqueles textos e atingir as pessoas daquela forma. E aí, né, o que seria lógico, pelo menos na época, seria fazer jornalismo. Principalmente porque eu sempre gostei muito de escrever. Eu já tinha blog na época, então eu já compartilhava de alguma forma as coisas que eu gostava através dos meus blogs, que hoje não estão mais no ar, né? Eu deletei acho que todos eles. Eu era meio louca, gente, eu deletava, tipo, eu criava o blog, aí passava um tempo, eu não gostava daquele nome, mas eu deletava, criava outro. Orkut, tive 500 Orkut, tive 500 e-mails, gente, eu era muito maluca na época. Não que eu não seja maluca mais hoje em dia, né? E daí eu já tinha esses blogs e eu queria continuar fazendo aquilo como profissão, eu sentia aquilo. Mas eu ouvia histórias de pessoas que não tinham tido sucesso como jornalistas, de pessoas que estavam no interior como eu, tinham tido muita dificuldade de conseguir emprego, de que o mercado para o ramo de jornalistas estava muito saturado, então eu não conseguiria trabalhar. E eu levei por todos os pontos negativos e ainda somei com as minhas inseguranças com relação a mim mesma. Eu achava que eu não seria capaz de conseguir um emprego que eu sonhasse, eu achava que eu não era capaz de
de trabalhar com isso, eu achava que eu não era capaz de escrever daquele jeito, sendo que eu já fazia aquilo tudo, né? Eu só iria aprender a fazer diferente, a fazer de uma forma mais profissional mesmo, né? Eu levei todos esses medos, somei todos eles e levei todos eles em consideração. Então eu decidi que eu não faria jornalismo, sim que eu faria administração, porque eu teria emprego mais fácil. Sabia de nada, inocente, né? Então, gente, esses 2 episódios aí da minha vida demonstram um pouquinho de como a insegurança vem me afetando. Eu escolhi falar deles porque são 2 coisas que eu já superei, então é tranquilo pra mim falar disso. Tem outras coisas aí que aconteceram mais recentemente que eu ainda não superei, então eu prefiro não falar delas ainda. Não vim aqui só pra contar esses episódios, eu vim também pra compartilhar aprendizados que eu tive aí, que eu venho buscando e que estão me ajudando a diminuir os efeitos de determinados erros ou de determinadas escolhas da minha vida. Então, gente, eu venho compartilhar com vocês então alguns recursos que eu venho usado pra melhorar um pouco na hora de tomar essas decisões, pra não deixar a insegurança falar mais alto. Alguns dessas dicas que eu vou deixar aqui eu aprendi através de um aulão da Cissa Barreto. Se tiver disponível ainda, foi ao vivo, então eu não sei se está salvo ainda. Se tiver disponível, eu vou deixar ou nos cards, ou então no link aqui na descrição do vídeo. Porque é incrível a aula dela, eu acho que se você tiver a oportunidade, assista, porque a gente consegue tirar muitos insights de lá, e foi muito bom pra mim, assim, pra abrir meus olhos pra muitas coisas, tá? Então, se você tiver a oportunidade, assista o vídeo dela. É claro, ela é neurocientista, então eu não vou conseguir explicar da mesma forma que ela, então por isso que é muito importante assistir ao vídeo dela, tá bom? Então, gente, a primeira coisa é que eu percebi que pra mim sempre foi muito mais fácil desistir do que passar pela fase difícil, sabe? Eu percebi isso através de muita terapia, que é uma dica extra aí. Terapia, eu sempre falo disso, é essencial. Mas eu percebi, depois de muita terapia e de muito... Nesse processo todo de autoconhecimento, eu percebi que eu sempre prefiro desistir porque é mais fácil, pra não passar pela fase difícil. E não que a fase difícil vai me trazer alguma coisa ruim, às vezes a fase difícil não vai me trazer nenhum dano. É só ali a tensão do momento e os medos, né, que eu precisaria superar. Então agora, sempre que eu tenho que tomar uma decisão, ou sempre que eu tenho que fazer alguma coisa, eu perceba que talvez o medo esteja falando mais alto, eu sempre me pergunto, eu tô escolhendo isso por medo, ou eu tô escolhendo isso porque realmente é isso que eu quero fazer, ou realmente é essa a melhor opção, sabe? Então é a primeira dica que eu acho que é muito importante dar, porque às vezes a gente nem percebe, a gente disfarça, a gente mente pra nós mesmos de que não é o medo que tá falando mais alto, sabe? Sendo que ele tá ali gritando, sabe? Você tá mentindo pra você mesmo de que é porque a outra opção é mais fácil. Mas não é. A próxima coisa que eu aprendi foi, inclusive, nesse aulão da Cissa, é que é cientificamente comprovado que as experiências deixam a gente mais forte. Ela chama isso de, por exemplo, cada microfracasso, então cada decisão que não tem ali o resultado mais legal pra você, a cada vez que isso acontece, é como se o cérebro ficasse ali um pouco mais reforçado, mais calejado, vou usar essa palavra. Não é isso, tá? Mas é como se ele ficasse mais calejado. E aí, toda vez que você enxergasse, de novo, uma situação parecida com aquela, você meio que faz uma conexão, sabe? Então é como se você fizesse uma conexão do que você já viveu na hora de tomar aquela decisão, ou de fazer aquela escolha, de passar por aquela situação. Então, a verdade é que os microfracassos nos fortalecem, e isso é muito incrível. Mas eu também percebi que talvez isso, às vezes, me faça ter a atitude de me esconder ao invés de enfrentar. Eu conheço meio que aquela situação. E aí, ao invés de beleza, já sei como é que isso aqui funciona, vamos lá. Não, eu simplesmente falo, já sei como é que isso aqui funciona, não vou fazer isso não. Isso é ok pra algumas situações em que te põe em perigo, por exemplo, mas não pra outras que realmente são só mais um passo da vida que você precisa passar. Então, e eu acho que isso vale muito pra questão das segundas, terceiras chances que a gente dá ou não pra nós mesmos na vida. E eu acho que vale a pena você pensar que você pode usar uma experiência que você já passou e que foi ali, vou usar a palavra fracasso, mas às vezes a gente tem experiências que parecem ser fracassadas ou que não deram certo. Então você pode usar essa experiência como uma forma de ver quais atitudes você fez ali que te levaram ao resultado que você não queria e melhorar pra próxima. Não sinto muito essa questão de que a gente deve desistir porque não deu certo da primeira vez ou da segunda vez.
Eu acho que cada experiência ajuda a gente a entender como que as coisas funcionam e a melhorar pra próxima experiência. Ficar no mesmo lugar nunca me fez bem, sempre me incomodou muito. Mas ao mesmo tempo sair da minha zona de conforto também me machuca bastante. A verdade é que tudo tem uma consequência. Cada ato que a gente tem, cada escolha que a gente faz tem uma consequência. O que a gente tem que fazer é aprender a lidar e a viver com elas, né? Aprender a enxergar com olhos melhores, aprender a não ser extremamente julgador com você mesmo, aprender a se amar e a se acolher em determinadas situações. Por exemplo, aqui no canal eu comecei falando de livros porque era uma forma de eu começar a sair da zona de conforto. Os livros são confortáveis pra mim, mas gravar vídeos não era, eu nunca tinha feito isso. Falar sobre isso foi um bom pontapé inicial, sabe? Pra que eu conseguisse sair da zona de conforto sem me machucar tanto. E aos pouquinhos agora eu vou começar a sair ali, a explorar ambientes um pouquinho diferentes. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É um videozinho um pouco diferente, como eu avisei, eu não vou falar só de livros por aqui. Mas também não vou deixar de falar deles. E lembrando que nesse mês de dezembro nós estamos tendo vlogmas, então estamos com vídeos todos os dias até o Natal. Então já deixa o seu like se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo pra mim como você lida com a insegurança. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e me segue lá no Instagram, porque eu também compartilho várias coisas bem legais por lá. E sempre que sai vídeo novo, caso você não seja avisado pelo YouTube, eu aviso lá no Instagram também. Então é isso, gente. Um beijo, até amanhã e tchau!